Opa! Funcionou! Que legal! Délia, se já tiver por aí então. Ah, que lindo! Manda o convite. Já que todo mundo que a gente conseguiu, então. Tá super disputado aqui as lives no Instagram, né? Mas que bom que a gente hoje conseguiu honrar. Estamos entrando aí uns 5, 6 minutinhos antes. Avisa. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bom? Conseguimos! Sim. Só tem esse lance aqui, né? Tem que revisar aqui o antirreflexo do óculos, que o negócio não tá legal, não. A, a, a tua voz Oi, falhou tá um pouquinho. me Vamos ver ouvindo aqui se bem tá. agora? Ah! Te ouço bem, apesar do dado aqui pra mim. Voltou aí? Eu tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom, é Tá o me que ouvindo? importa. Acho que o pessoal tá entrando. Tá bom. Vamos esperar aí das às 20, né? Nesse tempo do. Opa! De vez em quando trava um pouquinho, mas tô te ouvindo. Dá pra entender. Não sei se o pessoal Tá tá indo. me ouvindo. Então, todos que estão entrando aí, muito bem-vindos. Vou aproveitar esses minutinhos aí que antecederam, né, as 20 horas, para explicar para quem já está por aqui o que está acontecendo, né? Então, aí agradecer a participação de todo mundo. Essa é a primeira live da BRH Amazonas, e aí quero agradecer, inclusive, em nome aí da nossa presidente, que é a Cátia Andrade. A ideia nesse momento é que a BRH contribua de forma rápida, com algumas informações, uns conteúdos que possam nos ajudar a passar aí por esse momento, né? Uma contribuição tanto para a sociedade quanto para os associados aí da BRH. E aí aproveito para explicar para todo mundo que ontem nós teríamos a live, a primeira que falaria e que ainda vai falar, né, sobre as questões jurídicas, com o Castrofo, nosso diretor, e o Dr. Bosco. Amanhã, logo cedo, a gente deve estar informando a todos vocês o novo ata. E na sexta, a gente tem aí a Ilma, também diretora da BRH, com a Vanessa, trazendo um tema bem interessante. A gente vem falando aí há mais ou menos 1, 2 semanas sobre home office, mas é exatamente nesse momento que as coisas estão acontecendo, né? Essa semana a gente viu aí muitas empresas aderindo na nossa cidade a esse modelo, e aí elas vão compartilhar um pouquinho as experiências e as práticas. Délia, por Oi. aí, consegue me ouvir? Sim, consigo. Tô ouvindo bem. Tá bom. Queria que você se apresentasse rapidinho. Para mim aqui tá bem inconstante o sinal, mas se você Tá, está ouvindo, então ótimo. E aí eu queria que você se apresentasse rapidinho para quem está gente. tá bom. Bom, E aí a gente eu começa a me falar chamo sobre o nosso Délia, tema Délia de hoje. Peixoto. Tá bom. Então, uma apresentação rápida. Me chamo Délia, Délia Peixoto. Sou formada em psicologia pela Federal aqui do Amazonas. Trabalho em RH desde muito tempo. Apesar de não parecer, já tem aí mais ou menos uns 20 anos nessa área de RH. Hoje tenho o prazer de ser gestora de RH numa empresa aqui do Polo Industrial. E esse ano nós fomos convidadas a participar do time da BRH aqui do Amazonas e estamos nessa missão.
E hoje vamos ter a oportunidade aí de compartilhar com muita sutileza, delicadeza e cuidado um pouquinho aí dos aspectos motivacionais desse momento que a gente está vivendo, que é cheio de incertezas, né? Então, acho que é isso. Espero poder nesse momento. Legal, Délia. Que bom. Eu não estou conseguindo ler aqui os comentários, para mim tá bem paradinho mesmo, mas eu consegui acompanhar aí a tua fala. E aí eu aproveito para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, para contar aí com a compreensão de todo mundo. E muitas pessoas estão usando aí o Instagram como uma alternativa para compartilhar conteúdo. E a gente tem sofrido aí com a questão da instabilidade, mas a gente vai seguir firme aqui no nosso propósito do tema de hoje. E aí, Délia, a gente marcou esse bate-papo, né? Hoje eu e você estamos, inclusive, atuando como RHs, né, em algumas empresas, e a gente tem sentido bastante a questão das emoções dos nossos colaboradores, dos nossos líderes e de nós, RH, né? E aí eu dividi aqui em 3 pontos que eu acho que são interessantes, que eu tenho sentido falta de compartilhar e conversar com as pessoas sobre isso. Uhum. E eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião e tua nesse sentido. Então, o primeiro ponto que eu queria aí que você compartilhasse um pouquinho com a gente é como administrar todas essas emoções. A gente está falando aí de medos, de incerteza, em alguns momentos até de pânico, principalmente com a quantidade de informação que a gente está recebendo. Como tem sido para você olhar, né, o bem maior das organizações, né, que são as pessoas, e como você tem feito aí esse acolhimento? Sim, bom, vamos lá. Primeiro, sobre como administrar as emoções nesse momento. Não é de hoje que eu defendo a bandeira de que a gente precisa buscar o autoconhecimento e só a partir desse autoconhecimento que a gente vai tendo a capacidade de identificar, inclusive, que emoções estão surgindo em cada situação que a gente vivencia. Então, agora, né, é um momento em que, naturalmente, a gente está enfrentando um mix de emoções que variam da negação absoluta ao que está acontecendo, né? Então a gente percebe, às vezes, assim, de um lado, pessoas que estão defendendo a bandeira do absurdo e que nada acontece, que é uma bobagem, etc. E aí existem argumentos nesse sentido, e do outro lado, pessoas que estão completamente apavoradas, amedrontadas. E aí a gente vê raiva do governo, raiva do empregador, raiva do colega de trabalho, raiva da família, raiva para todo lado, a gente vê muita tristeza, a gente vê muitas vezes se eu for lembrar lá das emoções do Divertidamente para ficar bem didática, todas as emoções acabam surgindo, né? Eu só não vejo ainda uma alegria no ar, acho que a alegria está um pouco desativada. Mas a gente consegue perceber aí o nojinho, né? Nojo de tudo que é dito, das informações que acabam circulando e algumas pessoas rejeitam, muito medo, raiva, tristeza. E aí, primeira coisa, o que fazer com tudo isso? Primeiro, a gente tem que admitir que sente tudo isso. Porque rejeitar a emoção acaba fazendo com que ela fique embaixo de um tapete e em algum momento a gente vai se afundar. Então, primeira coisa... E é um trabalho que eu tenho buscado fazer comigo mesma, porque a gente também é gente, né? Então a gente também tem o nosso medo de botar a mão na cabeça e dizer socorro, o que vai acontecer, né? Mas também com o pessoal que trabalha comigo e com quem entra em contato comigo, de dizer, gente, é um dia de cada vez. Eu acho que essa é uma dica Calma, que eu né? teria. Calma, né? É um dia de cada vez. E buscar não ficar sozinho tentando administrar tudo, e aí é no ambiente de trabalho ou fora do ambiente, porque a gente não vai ter todas as respostas, fato. Não ter resposta gera incerteza, ter incerteza gera medo, gera tensão, gera pânico. E talvez a gente precise também ser um pouco mais
apresentar compaixão, amor por nós mesmos e pelos outros, empatia, né? Então, essa autoaceitação de que vai ter horas que a gente vai ficar com medo, vai ficar com vontade de sair correndo e chorando, e vai fazer o que com isso? Quem que você vai buscar para pedir um apoio no ambiente de trabalho ou fora dele? E aí, ok, assume que está com medo, organiza, e aí o que eu faço com isso? O que eu consigo fazer? Preciso pedir ajuda? Esse eu acho que é o primeiro ponto. Então, reconhecer a emoção, não botar para baixo do tapete e não ficar sozinho. Porque o isolamento domiciliar, né, o isolamento social, ele é importante, mas a gente hoje tem veículos que permitem que você entre em contato com outras pessoas para trocar ideia, para, enfim, segurar na mão virtualmente. Eu acho que isso é muito importante. Não sei se eu falei demais, se eu falei de menos, se tá bom. O povo dá feedback aí Ô, pra gente Délia, saber. vocês podem ir colocando, inclusive eu convido a quem tiver interesse em futuramente ouvir algum tema, deixa aqui nos comentários que depois a gente vai olhar. Mas essa nossa primeira conversa, ela é bem um bate-papo de RH para RH, né? E Sim, assim, Délia, te ouvindo falar e hoje estando também dentro de uma empresa como RH, o RH pedir ajuda nesse momento é um desafio, né? Porque eu tenho sim, percebido, assim, as pessoas procuram o RH para ter as respostas, e nesse momento nós também estamos sem as respostas. E eu percebo o quanto é importante que a gente reconheça isso, né? Reconheça essa fragilidade de agora não ter todas as certezas, de aquilo que eu falei de manhã já não é mais no horário do almoço, já mudou completamente. sim, De ser empático, como você disse, generoso com o outro, mas também ser empático e generoso com você, né? Se a gente não sim. estiver bem, como que cuida dessas pessoas? Como que você tem enxergado o RH atuando? Eu tenho ouvido e participado bastante assim, de muitas lives que falam da questão estratégica, que é importante, inclusive a nossa participação, se o RH não era estratégico em algum lugar, agora ele está sendo. Isso é fato. Sim. Mas tem essa questão também de como gerenciar as nossas emoções para fazer o acolhimento dessas outras pessoas, né? Como é que você tem visto? Bom, acho que primeiro eu tenho percebido uma intenção que é positiva do correr para fazer alguma coisa rápido, né? Porque se a gente for lembrar, inclusive, como é que chegou o coronavírus aqui na nossa região, no Brasil, no mundo. Foi uma coisa assim, começa com um, com dois, com três, e aí vai subindo exponencialmente, e de repente alguma coisa que estava muito longe, lá na China já está do nosso lado, já está bem perto. Então, essa necessidade de agir com rapidez, não ter muito tempo para analisar e avaliar, isso pode fazer com que em alguns momentos a gente ache que precisa dar resposta e que essa resposta seja definitiva. E esse momento exige, sim, respostas rápidas, mas respostas que podem mudar 5 minutos depois, porque novas informações vão chegar, né? O que eu sempre tenho utilizado na minha realidade de hoje, que a gente está vivendo isso, né, na empresa, conversando sempre. Então é assim, ok, aspectos negócios. Nós precisamos ou não, temos ou não a possibilidade de manter a operação funcionando. Sim ou não. Cada negócio vai ter uma realidade diferente, cada negócio vai ter uma demanda diferente. Por que é importante ou não deixar por quanto tempo o negócio funcionando? E aí tem também aquela discussão que às vezes a gente como RH fica naquele equilíbrio entre manter o negócio, porque o emprego, manter o negócio significa manter o emprego das pessoas e ao mesmo tempo preservar a saúde e a segurança. Então, e aí buscar informações, que medidas precisam ser tomadas, né? E aí tem o distanciamento, evitar aglomerações, orientar as pessoas para que elas não se toquem, que os hábitos sociais precisam mudar, a maneira como a comunicação é repassada, transparência, porque, por exemplo, é muito comum, não sei se na empresa que você trabalha, mas na empresa que eu trabalho já aconteceu, surgir boatos confirmando o Uhum. diagnóstico de pessoas e ter a calma de, gente, isso é verdade, isso não é verdade, organizar as informações.
Agora, sempre o quê? Colocar na mesa. Eu tenho feito, e aí eu não sei se funciona para todo mundo, mas é organizar as ideias mesmo, aquela coisa bem rápida do se você funciona com post-it, se você funciona com apresentação, se você funciona com quadro. Para mim, essa situação é como se fosse uma operação de guerra. De Então, quando guerra, a gente, não é? né, Literalmente. aí lembrando daquela situação de você ter quem assistiu o seriado Game of Thrones lá e outros seriados de guerra, você tinha aquela mesona que fica todo mundo ao redor discutindo o que vai fazer, né? Mexendo aqui, você vai atacar por aqui, você vai atacar por ali. É mais ou menos isso, né? Então é estratégia de guerra mesmo para RH, para o negócio, e aí o que a gente vai atacar agora? Quais são as medidas que a gente precisa tomar? E aí se mostrar e se colocar também entendendo que, mesmo que você tome medidas que sejam lógicas, nós, seres humanos, temos um componente emocional que muitas vezes a lógica não acompanha. Então, eu Uhum. preciso também ter um tempo para entender que, por mais que você explique tudo de maneira muito racional, olha, faz isso, faz aquilo, fica a 1 metro de distância, é muito mais forte as reações do que qualquer outra coisa. Então, qual é o canal que você vai utilizar para dar espaço para as pessoas falarem do medo que tem? Isso falando dos funcionários e também do time de RH, dos De RH. líderes, É né? Porque importante. às vezes a gente coloca também toda a carga de responsabilidade nos líderes, assim, tipo, ok, eles têm uma responsabilidade, mas pensa no peso de quem está tomando as decisões também, né? Então, e a gente do RH está no meio de Exatamente. tudo isso, né? Você está no meio do funcionário, a gente, o time, e ainda tem o líder e o negócio para administrar. Então, eu te confesso que, assim, sendo muito transparente, como eu gosto de ser, chegar em casa, tirar todos os itens, álcool gel, toma banho, etc. Mas também é um momento de preciso de silêncio. Sabe aquele momento assim de... E essa é uma recomendação importante. Qual é a pausa que você está dando? Por exemplo, no final de semana, para que ficar recebendo informações Exatamente. a cada 5 segundos, 5 minutos, em todos os grupos que você tá, abrir todos os vídeos, todas as notícias, isso tá lhe fazendo bem? Eu não vou dizer que não é para fazer, mas conheça o que você está sentindo e avalie, isso tá lhe fazendo bem? Você está dormindo bem? Quanto de notícia você está acessando? Eu, por exemplo, escolhi que no final de semana tinha um momento de observar o que estava acontecendo e só por causa da necessidade do trabalho. Preciso saber o que Do está trabalho, acontecendo por isso. exatamente. Mas ficar o tempo todo sendo alimentada dessas informações, não, a mim, não faz bem. Né? E eu não acho que isso é ser É, alienado, é ter o limite do processo. Então, eu tenho usado também dessa prática de que a comunicação, a clareza, a informação e até de você saber que não dizer que não sabe qual que é o caminho tem funcionado. Mas o sim, que, que eu percebo, Délia, não sei se você tem vivenciado isso também, né? E é uma reflexão que eu tenho trazido para aquelas pessoas que estão perto de mim. Entender, ter esse autoconhecimento, acolher as suas emoções é importante. Mas aí vem até uma reflexão para os colaboradores, né? Nesse momento, eles também são protagonistas e sempre serão protagonistas de tudo o que está acontecendo. Então, o deixar somente na mão da empresa, do gestor ou do RH, eu tenho compartilhado com eles que eu acho que não é a melhor estratégia. Cada um na sua cadeira sabe aonde estão os pontos de risco, os pontos de controle, podem compartilhar e ser atuante, né? uhum, Porque as informações estão aí o tempo todo. Uma medida que foi bem legal, e aí eu compartilho se for positiva aí para algumas pessoas, eu percebi que nos grupos de WhatsApp estavam vindo informações diversas. E aí eu concentrei essas informações no RH e fui diminuindo o volume de divulgação. Porque, em linhas gerais, todo mundo já está recebendo uma enxurrada de informação de sim. todos os lugares. Então, eu não sei o quão eu iria,
quanto mais eu iria agregar nesse sentido, né? E aí as pessoas começam a ter esse monte de informações, não gerenciam as suas emoções e a gente vai perdendo o controle sobre tudo isso. E tem sido realmente um desafio chegar em casa. Você traz ali, né, junto com você um peso enorme. Eu particularmente fiquei alguns dias sem desligar, pensando, lendo, relendo, e a cada minuto uma informação, uma MP nova, né, para que você estude, Sim. para que você veja. E, e também recebi essa recomendação de uma pessoa do trabalho. Eu fiquei super feliz com o acolhimento, porque eu me senti como RH cuidada. E depois a gente dividiu essa informação com as outras pessoas, né, do desacelera. O que a gente precisa saber para cuidar, a gente já sabe. O Sim. resto vai acontecer, independente do que a gente vai fazer ou não, né? Na prática, qual que é a nossa atuação? Então, isso me fez um bem muito grande, mas também tenho visto companheiros de RH, assim, sem saber para quem ou para onde recorrer. Você consegue dar uma dica aí de um caminho? É difícil a gente apresentar uma proposta que caiba para todas as realidades organizacionais, né? Mas pensando em uma tentativa possível, é uma boa ideia propor, caso ainda não tenha sido criado, um comitê, né? Um comitê que inclua pessoas do RH, pessoas, né, da liderança da empresa, da organização, independente do tipo de negócio, pessoas que também conheçam a realidade, aí vai ser do dia a dia, e aí se for comércio, uma pessoa que está lá na linha de frente no comércio, se for numa fábrica, a pessoa que está na linha de frente da fábrica. Para quê? Para tratar de uma maneira muito cuidadosa e transparente, ok, quais são as medidas que a gente já sabe que tem que tomar, como é que isso vai acontecer, quem pode fazer o quê. E é como se todo mundo fosse guardião do momento. O que você colocou faz muito sentido. Não dá para colocar o peso de uma situação de tamanha incerteza nas mãos apenas de uma pessoa. Até porque qualquer medida que a gente tome, ela só vai funcionar se as pessoas decidirem executar aquilo que você está propondo. Né? Você faz lá Exatamente. uma marcação para as pessoas ficarem numa fila, numa distância de 1 metro uma da outra. Ninguém vai conseguir ficar fiscalizando 24 horas por dia a marcação da fila. Então, é uma questão de conscientização, mas as pessoas fazem se quiserem, né? A gente dá informação lógica, a gente tenta também trabalhar o emocional e aí a escolha é pessoal, né? A escolha é pessoal. Então, essa questão de um comitê, isso pode ajudar a dividir um pouco mais esse peso. E eu tenho dito todos os dias, Luana, todos os dias eu digo, gente, uma coisa de cada vez. Ah, mas como é que vai ser? Não, depois, a gente... Sabe a história da Scarlett O'Hara? Não sei se eu sou muito velha, mas e o vento levou, né? Ela pega lá e diz, amanhã a gente vê, amanhã é um outro dia. Então, é isso, é um dia de cada vez. E outra, né? Eu acho que a gente, num momento de muita crise, a gente esquece de celebrar. Quando eu digo celebrar, Exatamente. não é fingir que não está acontecendo o problema, mas é o que eu tenho para celebrar do dia de hoje. Caraca, nós estávamos todos juntos medindo a temperatura. Por exemplo, ontem aconteceu isso. A gente criou um novo esquema de medição de temperatura, da aferição de temperatura dos colaboradores na empresa, que estava criando aglomeração, tumulto. Falei, não está funcionando, é para ser uma medida de proteção e está criando um outro problema, então vamos mudar. E a gente criou uma outra, veio uma sugestão, criou uma outra medida. E aí deu certo. Falei, gente, a gente tem que comemorar, super funcionou, foi tudo organizadinho, as pessoas estavam mais seguras. Que legal, um dia de cada vez. Aí outro motivo para comemorar, por quê? Ninguém aguenta, nem nosso celular aguenta ficar ligado o tempo todo se a gente não dá uma carga nele. Então, ter esse momento de celebração, de dizer, ufa, nós conseguimos uma coisa de cada vez, ajuda a superar o que está difícil e, de verdade, é difícil.
não adianta ficar, não sei o quê. É difícil, pronto, assume, né? Daquela história do aceita que dói menos, e aí vamos trabalhar com o difícil. Um dia de Ô, cada vez. Odélia, a Bruna fez uma pergunta aqui super legal que eu vou compartilhar contigo, que era exatamente o que eu estava pensando, porque essa semana a gente também instituiu o home office na empresa e eu vi alguns colaboradores, a gente está se dando bom dia e boa noite no final do expediente através de um grupo e algumas pessoas compartilharam fotos do seu primeiro dia de home office com a farda. As pessoas estavam fardadas Que trabalhando em casa. legal! Sim, Você não legal. faz ideia do orgulho de como o coração, assim, de senso de pertencimento e de felicidade. E aí eu fiz uma festinha no grupo. Falei, cara, é isso. Amanhã quem tiver de home office farda, a gente tá junto, a gente vai passar por isso junto. Então a gente fez esse processo de celebração, né? E aí a Bruna perguntou aqui, e como manter ou como gerenciar a emoção das pessoas que estão em casa? E Uhum. trabalhando de casa, né? E esse era um dos pontos que eu ia discutir contigo, né? Sim, Quem está sim. em casa, como que a gente gerencia isso, e quem não está, que precisa ir todos os dias e voltar para sua casa. E nem sempre todas as pessoas vão ter as melhores condições para esse cenário, né? Um quarto para cada pessoa, o isolamento, Sim. o álcool, enfim. E isso também mexe com as emoções, né? Mexe com as pessoas de uma forma que talvez pega a rota, tem gente falando aqui, mexem de uma forma que talvez a gente, né, como RH, não saiba, porque é difícil nesse momento entender a particularidade de todo mundo. E aí, como que a gente faz? Então vamos lá, né? Por partes. Primeiro falando da questão do home office. Pode acontecer, né, um mix interessante. Ao mesmo tempo que quem pode ou consegue ficar de home office, fica aquela sensação de estou mais seguro porque eu vou ficar em casa. Eu também já ouvi um relato de se sentir culpado por estar em casa. Assim, Exatamente. na minha atividade eu posso estar em casa, mas quem não pode estar em casa, Délia? Vocês vão cuidar de quem está aí? Então eu também ouvi isso. E achei assim, caraca, né? Realmente as pessoas são dignas de coisas incríveis. Então, primeiro, sobre o estar em casa. Existe uma questão da disciplina, você se sentir motivado trabalhando em casa, você precisa, assim, entender que estar em casa não é trabalhar quando dá, né? Até pela oportunidade de estar em casa e tal, e pela necessidade de estar em casa, é importante ter uma rotina de trabalho que lhe permita ser produtivo, né? E para isso às vezes nem todo mundo é disciplinado no natural, ainda mais quando você não está acostumado a isso. E além disso, quando a gente está em casa, talvez a gente fique ainda mais seduzido em ouvir uma notícia adicional que no trabalho você não conseguiria ouvir, uma notícia adicional, um Globo News ou qualquer coisa assim, lá um jornal que está mostrando as informações lá em tempo real. E isso pode lhe fazer ficar ainda mais fora do foco, porque você está fora daquele ambiente de trabalho, pode ter acesso a mais informações ainda. Então, para esses casos, assim, mais uma vez, estabeleça uma rotina de trabalho, aproveite esse momento, talvez, assim, dependendo do quanto você está sendo demandado. Às vezes, quando a gente está em casa, a gente não vai receber o mesmo número de ligações que a gente recebia quando estava no trabalho. A Uhum. gente talvez não receba o número de e-mails, pelo menos os que eu recebo, tem diminuído muito, porque muita gente está Enorme. sem, né? Muita gente Muito, está sem muito, muito. trabalhar normalmente, então o número de e-mails caiu. Então, quais são as coisas que você sempre teve a vontade de fazer e não fez porque você estava naquela rotina do dia a dia no trabalho e não dava porque você era interrompido a cada 5 minutos? Agora é a hora de organizar uma ideia, muitas vezes, né? De revisar um processo, um procedimento, um fluxo, de preparar e montar, quem sabe, havendo tempo, claro, um dossiê do como é que você tem entregue, quais são as suas entregas até então, né?
aquela história do teu portfólio de produtos como profissional. Então, às vezes, isso pode te ajudar a dizer assim, caramba, olha como eu sou um profissional valoroso, olha como eu posso, né, apoiar e ajudar a organização e o meu emprego nesse momento. Acho que isso é uma dica para esse estímulo, para não ficar só na rotina. Talvez você tenha tempo com esse volume de e-mails que cai, dependendo da atividade que você desenvolva, desse adicional. Isso é para quem fica em casa. Para quem vai trabalhar, precisa também de muita disciplina para todos os cuidados, né, que você precisa tomar. Então, primeiro, por que você está indo trabalhar? Né? Assim, qual é o Exatamente. motivo que te Qual é o faz propósito? acordar, o propósito que te faz acordar e estar lá? Talvez esse porquê ajude a dar um significado diferente para essa tensão e esse medo. Eu não estou dizendo que a tensão e o medo não devam existir, porque a gente não atribui valor à emoção do outro. Mas qual é o sentido para você de ir trabalhar? O momento está delicado, o momento está de que cuidados você precisa ter? Quais são as orientações que foram dadas? Buscar sempre fontes. Eu tenho dúvida. Será que a minha empresa está me enganando e ela deveria estar me entregando isso ou aquilo e aí ela não está fazendo porque ela quer que eu adoeça? Se essa fantasia começa a ruminar na sua cabeça, ao invés de ficar alimentando essa informação, busque informações em fontes confiáveis. Então, vai lá na informação oficial da Organização Mundial de Saúde, vai lá na informação oficial do Ministério de Saúde, tem lá dicas de como se prevenir. Porque tem muita desconfiança no ar, né? Assim, as pessoas ficam com medo e elas começam a achar, não. E aí, se eu começo a alimentar esse medo e essa desconfiança com outras informações que só me deixam mais angustiado sem resposta, não ajuda também. O E aí, cuidar. fantasiar atrapalha bastante, né? Muito, muito. Que é uma reação natural, mas atrapalha e as pessoas têm que ter consciência disso. Então, tu estás saindo para trabalhar. Tu está indo para a fábrica? Eu tô indo, a Eu gente também. diminuiu um pouco o volume de pessoas, então Uhum, tá tendo um rodízio. Mas é exatamente o que você falou, quando eu fico, eu me sinto culpada. Quando eu uhum. estou, é um universo completamente diferente. Sim. Então, o que eu tenho dito, né, e é real, medidas que foram possíveis implementar e que acho que as organizações, e recomendo que os RHs, os líderes, enfim, avaliem. Existem pessoas que têm mais risco caso tenham o coronavírus. Então, se a organização tiver condições de um cuidado maior para esse grupo, é interessante. Quando eu digo um cuidado maior, eu não estou dizendo que vai descuidar dos outros. No momento nenhum eu estou falando Uhum, isso. É um exatamente. cuidado maior. Então, avaliar o que eu posso fazer com esse grupo. Isso é uma parte. Outra parte, com as outras pessoas, quanto menos gente a gente tem circulando nos espaços comuns, melhor é para todo mundo. Melhor. Então, quando a gente coloca um grupo em home office, trabalhando de casa, por exemplo, isso significa que é menos um naquele espaço comum de trabalho. E isso é bom para todo mundo. Não é bom só para quem, entre aspas, porque as pessoas acham que quem está em casa está de boa. Não é bom só para quem está em casa, entre aspas. É bom para todo mundo. Então, outra medida que pode ser interessante também, né? Assim, distribuir, se trabalha em turnos e tal, que tal distribuir um pouco mais a quantidade de pessoas que está trabalhando em turnos, né? Para você ter menos gente concentrada em um turno só. E eu estou dizendo essas coisas porque, assim, como que isso responde à tua pergunta? Porque quem vai trabalhar precisa lembrar assim, eu tenho, talvez, possíveis ideias para diminuir a aglomeração. O meu motivo para Uhum. trabalhar é único. Qual é o canal? Criar um canal para os funcionários darem sugestão, fazerem perguntas. Isso também é uma boa prática, porque pode vir muitas boas ideias dos funcionários que estão lá no dia a dia. Eles observam as coisas e eles podem fazer perguntas e fazer colocações e a gente precisa ouvir. É Agora, o ser protagonista, vem né? exatamente. E isso talvez ajude a minimizar a sensação de que eu estou sendo somente um. Eu sou um funcionário que precisa ir trabalhar todos os dias lá no meu espaço de trabalho e eu estou passivamente esperando que decidam como é que eu vou ser Porque protegido. Não é isso.
Ninguém pode ser passivo nesse contexto. Quem vai passar álcool em gel na sua mão ou lavar direito com água e sabão lá, lavando unha, mão, dedo e articulação, é você. Então a gente Uhum. apresenta a informação, mas eu tenho que ter também o que que eu posso fazer. É uma pergunta básica. O que que eu posso fazer para atuar com a minha prevenção, o meu cuidado e o de outras pessoas? Que oportunidades eu enxergo ao meu redor? A gente vai conseguir fechar todas as portas? Infelizmente, eu Não. acho que a resposta é não. Mas isso não é porque necessariamente tem gente do mal ao seu redor. É porque o bendito, sei lá, o trocinho, esse vírus que dá vontade de chamar palavrão, não vou fazer isso, não ser indelicada. Mas esse vírus, ninguém tá. Imagina, o mundo inteiro está em torno disso. Eu até conversei com o pessoal na fábrica esses dias e falei, gente, é o mundo todo que está voltado para esse tema. O mundo todo está buscando uma resposta. Então vamos ser mais pacientes e compreensivos conosco, que a gente não vai ter todas as respostas, que as coisas estão mudando o tempo todo e é um dia de cada vez. Não sei se eu te respondi ou não. Eu quero fazer até uma contribuição, mas antes eu estou vendo que tem muita gente perguntando sobre ações práticas de home office. Nessa sexta-feira, fiquem ligados no mesmo horário, que a Ilma vai estar conduzindo aí um bate-papo prático sobre isso, ela está até acompanhando a gente agora. E as perguntas que vocês estão deixando aqui vai ajudar bastante para que ela possa nortear e ser assertiva aí na entrega para vocês. O meu bate-papo e o bate-papo da Délia está bem mais relacionado a esse dia a dia do RH e aspectos emocionais, né? Como que a gente tem vivenciado e atuado nesse sentido. E aí vem uma contribuição, eu vi que tem bastante gente de RH aqui. Dentro da empresa que eu atuo, ou até de algumas outras, né? Algumas outras pessoas de RH me perguntaram como que eu agiria, e acabou que aconteceu essa situação na empresa. A gente também precisa estar muito ligado como as pessoas reagem a tudo que está acontecendo, né? Então, eu percebi que... Ih, pausou, voltou. Não estavam conseguindo responder tão bem a tudo que estava acontecendo dentro da empresa. E acho que uma ação solidária e positiva foi entender que eu precisava acolher primeiro aquela pessoa e deixá-lo o mais confortável possível. Nem que isso fosse criar para ela uma estratégia diferente das outras pessoas. Porque a ansiedade, o medo, as incertezas, e aí a gente sabe, eu vi que tem muita gente de PP aqui participando com a gente sabe que essas emoções negativas, né, elas tomam uma proporção maior e elas contagiam as outras pessoas. E aí eu comecei a perceber que um número maior de pessoas estavam entrando naquela energia. E ter tido a sensibilidade de olhar nesse formato me permitiu ter alguém tranquilo e seguro e que está fazendo uma contribuição extraordinária nesse momento. E as outras pessoas conseguiram relaxar. E o legal foi ter conseguido dizer para elas o porquê que a gente tomou aquela decisão para um e não para outro. E ver todo mundo entendendo e acolhendo isso, né? Dizendo, não, você fez correto, agora a gente está mais tranquilo, como que a gente vai atuar. Então, acho que identificar aquelas pessoas que nesse momento precisam de um apoio emocional maior é importante, porque senão o coletivo se perde. E você falou bastante dessas emoções, né, Délia, do medo, da raiva, da insegurança e da incerteza. E aí uma reflexão que eu tenho feito bastante é o quanto eles são importantes. É o medo de adoecer que me coloca em ação, né, para cuidar. É o que tem colocado talvez você ou outras pessoas que estão aqui com a gente a pensar nesse momento fora da caixa. Eu tenho certeza que quem está aqui nessa live nunca fez um gerenciamento de risco e colocou lá pandemia. O que fazer em caso de pandemia?
E olha a oportunidade que Ou nós, fez, mas profissionais de RH, parecia surreal, né? fictício, né, Lu? O Fez, mas apocalipse. parecia assim, isso não, é porque tem que fazer aí para uma auditoria, para uma exigência corporativa. Gente, olha, eu já coloquei várias coisas. Pandemia, não, mas vai entrar no próximo gerenciamento de risco que eu fizer, certeza. Mas assim, eu tenho tentado olhar para esse momento como um momento de aprendizado único. Olha o quanto de oportunidade a gente está vendo, né? Olha o quanto as pessoas estão se aproximando. Eu costumo dizer lá na empresa que assim, ó, acabou, não é a empresa ou o funcionário, são os dois. Eu não estou guerreando contra um CNPJ, né? E um CNPJ não está em guerra contra um CPF. Nesse momento, as pessoas estão juntas em prol de um único propósito e refletindo o porquê que eu estou ali, né? E aí eu ouço relatos maravilhosos de pessoas que falam para mim assim, eu tô indo porque eu contribuo para a comida que vai estar na mesa de alguém. Eu tô indo porque o celular agora é importante para que as pessoas se comuniquem, que elas estão distantes. Então, começou a surgir cada senso de propósito de entrega extraordinário. Então, eu tenho tentado olhar também por essa perspectiva para não sofrer e para estar pronta para acolher as pessoas, porque agora elas precisam da gente. E em algum momento Sim, a gente vai precisar, como RH, ser acolhido por alguém também. E por isso. que não por eles, né? Por que não pelos colaboradores? Por que não pelos nossos pares, pelos nossos parceiros? E aí é uma Sim. reflexão que eu compartilho aí depois da tua fala. É. E pegando um gancho no que você está falando, né? Eu acho que a gente realmente nesse momento precisa colocar em prática aquela pergunta clássica do como você está e se interessar verdadeiramente pela resposta, né? E observar quem está caladinho, quem está assim com aquele olhar meio perdido. Não é só uma questão de isso tem que ser feito, corre para lá e faz. Vamos lá, como é que você está hoje? Descansou? Dormiu? Tá? Como é que tá em casa? Porque ainda tem isso, né, Lu? Assim, quantos Uhum, filhos de funcionários que estão trabalhando não estão, por exemplo, estudando? Né? tá E todo mundo aí a em gente casa. também tem isso para administrar, né? Como é que ficam os filhos desses funcionários e às vezes você não tem a solução para dar para ele necessariamente, mas se ele tiver a oportunidade de falar sobre isso, talvez ele tenha uma ideia que ele ainda não conseguiu pensar sozinho, de uma alternativa, né? Tipo, o que você costuma fazer quando ele está de férias e você não está? Sabe, assim, uma pergunta básica, e ele olha e fala, eu peço e tal, mas e aí, de repente, surge aí uma alternativa. Mas são questões que a gente tem que levar para a conversa, assim. Perguntar como você está dentro do RH, fora do RH, para o diretor da empresa, para o gerente, para o dono. Porque ninguém está necessariamente, tipo, de boa, vai tudo passar. Às vezes eu até acho que as pessoas que estão com um discurso muito seguro, elas estão muito assustadas. Só que essa Uhum, máscara de segurança é aquela ideia do eu não posso me mostrar vulnerável, eu não posso dizer que eu não sei o que fazer, eu não posso dizer que eu não tenho a resposta, o que, é que vão pensar de mim se eu falar isso? E a gente tem que entender que é melhor falar, né? Porque aí a gente não pode pegar na mão, né? Mas pode acolher. se aproximar, né? No sentido de acolher e chegar junto a uma possível ideia, solução, enfim, é um momento. Eu estava pensando em coisas assim bobas, né? Falei, nossa. E a gente fica adiando, às vezes, assim. Você não vai para o aniversário que tem na empresa, por exemplo. Estou ocupado, não vou lá para o aniversário, para o bolo de alguém. Não dá para fazer bolo agora, galera. Não dá para fazer festa e reunir todo mundo, aglomerar. Então, são as coisas pequenas. O que eu posso aprender com isso, então? Será que eu tenho que priorizar isso num outro momento? Essas lições, como você falou, eu acho que é o que fica. E talvez a gente precise Uhum, registrar isso para não esquecer quais são os aprendizados que eu estou exatamente. tendo todos os dias. Porque não está simples. E é isso, né? Não tá simples, é isso. Mas o que eu faço? O que eu aprendo?
E tem dia que tu vais estar muito bem, e aí eu preciso lá, Lu, hoje tá difícil aqui, tô com dificuldade de me manter firme. Para quem que você pode ligar quando você não tá firme? Essa é uma pergunta, eu Com acho quem? importante para a gente responder. Com quem você pode contar? Para quem você vai ligar? Só para dizer assim, só quero ouvir sua voz. A gente precisa Hoje ter não esse tipo foi um de dia fácil. relacionamento. Hoje não foi um dia fácil. Só quero ouvir sua voz. E isso é você sendo do RH, você não sendo do RH. E isso não é fraqueza. Isso é, aliás, isso é ser forte, né? Porque você admitir que chegou no limite e que precisa de um momento, o limite não significa o fim, significa talvez que você precise mudar a rota. Uhum. É um sinal de maturidade e grandeza gigante. Eu tenho eu sempre fui uma crítica. Ô, gente, vamos lá. É assim a gente fala, né? Vamos. Eu tenho, eu tenho de novo tentado fazer esse exercício com muita vontade, assim, com muita certeza, para olhar o que está vindo de bom, o que eu estou aprendendo, como as pessoas estão se movimentando. E um movimento que eu tenho visto que é bem bonito e que eu acho que para profissionais de RH agora, eu vi que a maioria que está aqui também são pessoas de RH, o quanto nós, como RH, na nossa cidade estávamos distantes e o quanto agora está perto, se aproximar, trocar boas práticas, se preocupar genuinamente com as pessoas, né? Eu tenho recebido mensagens de gente que eu me relacionei virtualmente, assim, tá tudo bem? Como é que tá na sua empresa? Olha, eu fiz isso, funcionou para você, o que você fez? Eu acho que essa é uma lição muito boa que fica para depois que tudo isso passar, né? Como profissionais da área de RH e tendo aí como uma das nossas missões cuidar das pessoas, eu vi que a Ilma escreveu aqui, quem cuida do cuidador, né? Por que a gente não aproveita esse momento para se fortalecer ainda mais, para cuidar um dos outros, para compartilhar boas práticas? Nesse momento, sem o medo da entrega da informação. Não estou dizendo para a gente entregar informações confidenciais do negócio, estou dizendo para a gente trocar boas práticas que ajudem as pessoas. Né? Isso não é um desafio, isso pode ser um ganho muito grande que a nossa cidade, o nosso grupo de RH vai ter depois disso. Como é que você tem visto? Tem sido abordada também nesse modelinho aí? Tenho sim. Eu te confesso que eu não tenho conseguido acompanhar grupos de WhatsApp, assim, de verdade não, até pela rotina do trabalho mesmo, que Eu tem elegi sido, um, eu elegi é, um. eu tenho tido dificuldade, mas eu tenho recebido, assim, ao fim do dia, eu vejo que recebi alguns pedidos de ajuda ou algumas trocas de informação em mensagens diretas e por Instagram, enfim, surge. E, e realmente, gente assim que a gente trabalhou ó, um tempão e que vem com uma assim, Délia, né? Tem alguma ideia sobre isso? Como é que vocês estão fazendo? Desde o estar trabalhando ou não, até o fez algum tipo de acordo, né? Coisas práticas, mas também para tá difícil, né? Às vezes vem só isso, né? Assim, vem só o Uhum. e parece que a pessoa quer só ser acolhida e você diz assim, tá difícil, Aqui mas, né, também, né? aqui também tá. Não é problema você dizer que tá difícil, não, né? Não é problema. E você tocou num ponto que eu acho que é muito importante da gente falar, né? Apesar, a gente precisa de muito mais cooperação e muito menos competição, né? Assim, aquela ideia do todo Exatamente. mundo é concorrente. Ah, mas se eu compartilho né? No final das contas, não é o que você ensina ou compartilha, mas é o estilo de cada um que vai se mostrar presente em algum momento. Você pode falar exatamente a mesma coisa que eu falei, mas você vai ter o seu toque, o seu tom, o seu jeito. E numa situação como essa, parece que a gente está sendo forçado a aprender o que é de verdade altruísmo, né? O que é de verdade Uhum. olhar para o todo, se preocupar com o todo. Não é só o meu.
E aí a gente vê comportamentos como todo mundo comprando, sei lá, todo o álcool do mundo e falta álcool para as outras pessoas. E, por exemplo, a gente já está começando a ter dificuldade enquanto empresa de comprar álcool não para o mundo todo, mas para abastecer os pontos de álcool da empresa e tal. E eu imagino que as organizações começam a ter essa dificuldade. Então, será que a gente tem que olhar para o todo, né? Será que eu posso pedir ajuda em relação a isso? Saber onde é o canal, explicar, não se preocupar em ficar competindo. Ah, não, mas se eu comprar, vou comprar tudo e o outro vai ficar sem, ou eu vou ficar com todas as ideias e não vou compartilhar. Então é o momento de cooperar. Que pena que a gente precisa estar sofrendo para perceber isso. Para que isso Mas, aconteça. mas que bom que a gente está percebendo, porque senão a gente vai ficar sozinho e vai minguar. Né? Eu não concordo com só os fortes sobrevivem. Para. O que é ser forte? Né? A gente precisa realmente ter humildade de entender que todo mundo pode contribuir, não é porque você é gerente, analista, assistente, não tem nada a ver com cargo, não tem nada a ver com teu currículo, quanto tempo você trabalha, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com interesse genuíno de fazer um trabalho sério, um cuidado, né, assim, com as pessoas. E quando eu digo com as pessoas, olhar para o negócio também é cuidar das pessoas, porque o Sim. negócio, né, existe e as pessoas, de alguma maneira, sobrevivem através daquilo. Então, esse equilíbrio ele precisa existir. Né? E isso, como eu disse, que pena que é na dor. Mas que bom que tem gente que está Que acordando para aconteceu? isso. Sim, sim. A gente está indo aqui para o finalzinho, eu estou administrando o nosso tempo. Eu vi que a Kátia deixou uma mensagem e isso estava aqui no meu radar para compartilhar. E eu também queria que você fizesse esse convite, Délia. Eu acho que a BRH Amazonas, nesse sentido, pode e virá como um elo, né, para unir os RHs, e a gente não está falando de RH de distritos somente, a gente está falando de RH de pequenos, grandes, médios, serviço, venda. A gente se movimenta como ecossistema dessa forma, né? Não é um ou é outro, somos todos nós juntos. Então, fica o convite para quem está aqui. De verdade, a gente nesse momento, como a BRH, e aí até agradeço aí publicamente o convite para estar fazendo parte desse movimento com vocês, mas a nossa intenção é trazer informação e contribuir localmente o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando, quem tem a boa prática. Depois que isso tudo passar, obviamente, esses conteúdos ou esse modelo de live vai vir muito mais bonito, né? Mas nesse momento isso é o que menos importa. O que mais importa é que a gente está aqui, ó, trocando uma ideia, vendo vocês contribuírem, trazerem as aflições. Em cima desses dados, a gente vai buscar a informação, volta para compartilhar, e é assim que a gente constrói uma rede de fortaleza, né? De coisas boas e que vão nos sustentar lá na frente quando tudo isso tiver passado. Então, fica o meu agradecimento, fica o meu convite para que todo mundo se aproxime, para que todo mundo venha fazer a sua contribuição nesse sentido. É importante, a gente precisa estar junto agora. E aí, Délia, você? Bom, eu acho que eu também quero agradecer. A gente falou nos bastidores, né? E eu comentei contigo em alguns momentos assim, ai, dá uma vontade de desistir, a gente está tão cansado, né? Isso é a verdade, pessoal. Foi socorro, acho que eu não quero mais não. Mas ao mesmo Eu só tempo quero vem deitar. um, não, eu não quero falar de nada. Mas ao mesmo tempo vem o, cara, nós precisamos, né? Cada um do seu jeito, ninguém precisa ficar sozinho nisso, cada um do seu jeito. Falar é também um componente de saúde. Então, foi por isso que, né, eu continuei com o compromisso. Quero agradecer, eu acho que participar da BRH, para mim, é uma oportunidade de, sim, fazer um trabalho de aproximação, trabalhar nesse componente aí que a gente tinha comentado, né, de muito mais cooperação e menos competição. E entendendo, todo mundo pode contribuir, não existe, precisa ter
um cargo, um título, um nível, não. A gente pode contribuir sendo simplesmente humilde para compartilhar e escutar a experiência um do outro. Eu não consegui ler os comentários, Lu, que estavam sendo feitos. Eu Vi um tentei, ou foram outro, muitos. mas Mas muita gostei. gente linda passou por aqui. Eu vi algumas pessoas lindas, sim. E espero, assim, ter contribuído. A gente combinou que ia ser um bate-papo, né? E quantas outras coisas a gente pode falar e contribuir. E a gente fica aberto a sugestões. Participem das outras lives. Vocês vão ter estilos de profissionais diferentes, assim. A ideia é Diferente. essa. Como disse a Lu, é simples, mas né? Mas é bem, bem, bem cuidadoso, feito com profissionalismo. Então, acho que é isso. E com muito carinho. Espero que todos vocês tenham curtido. Ainda tem alguns minutinhos aí. Coloquem, compartilhem aquilo que vocês precisam, que a gente precisa, na verdade, para que a Lu, gente tenha na mão conteúdo e material para ir atrás. Diga, Adélia. fazer só um. Fui hoje no carro para o trabalho e estava pensando numa uma fala que eu vou deixar aqui no ar. A minha Ui, fala vou era: deixar a minha no final. acho que a gente precisa saber e pensar o seguinte: qual é o seu limite para esse momento e o que você vai fazer quando ele chegar? Porque muita gente pode precisar que você ultrapasse ele. Então, descobrir qual é e saber o que você pode fazer, né, pode ser importante. E eu acho que o que eu deixo de mensagem é: tem muita decisão, tem muita gente que precisa do nosso apoio, do nosso conforto, do nosso conhecimento técnico nesse momento. Mas, acima de tudo, os profissionais de RH são pessoas. Acima e em primeiro lugar. Então, complementando o que a Adélia disse, reconheça o seu limite, busque ajuda, se aproxime das pessoas que podem te apoiar, que podem ser a tua rede de segurança. E a BRH fica de portas abertas para fazer esse acolhimento. Vocês que já conhecem, associados que estão por aqui, tem um time maravilhoso de pessoas extraordinárias ali que estão preparadas e prontas para apoiar. Apesar de todo o caos e toda a confusão, a gente sempre acha um tempo para mandar uma mensagem e dizer que vai ficar tudo bem. A gente só precisa respirar, fazer uma coisa de cada vez e entender Sim. que talvez a gente tome algumas decisões que lá na frente a gente veja que não foi a melhor decisão. Mas está tudo bem. Tá tudo bem, sim. Né? Ninguém sabe qual que é a decisão correta. A gente está É. aprendendo junto. Então, Sim. E é pensar, né, isso. Lu? A gente vai, sim, daqui a um tempo, poder se encontrar e contar o que aprendeu, perceber que saiu mais forte. Vai dar certo. A gente precisa acreditar. Vai, Isso é um momento difícil, mas vai dar certo. Vai dar certo. sem dúvida. Gente, Délia, amei. Espero que todo mundo tenha curtido. A gente estava bem ansiosa por ser o primeiro encontro, mas falar contigo é sempre de perto, de longe, é sempre maravilhoso. Obrigada por esse Obrigada. tempinho, obrigada por ter me acolhido. Espero que eu também tenha conseguido acolher você um pouquinho. Para todo mundo que estava aí, faça a sua parte, gente. Vamos ser protagonistas. Juntos a gente vai dar um nó nisso aí, resolver e sair lá na frente mais fortes e vamos celebrar e vamos ser infinitamente mais felizes e produtivos. Porque, olha, produção não está faltando aqui, gente. Cada minuto sai um negócio. Por favor, fiquem ligados aí no Insta da BRH. A gente está tentando correr na velocidade aí que as coisas vão acontecendo, mas a gente tem aí a equipe jurídica que vai falar um pouquinho sobre esse momento. A gente tem a Ilma e a Vanessa que vão falar sobre as questões práticas de home office que muita gente perguntou aqui. Já tem mais 2 conteúdos super legais que eu vou estar aqui para ouvir, para aplicar, que vão vir na próxima semana. Então, fiquem ligados e contribuam, digam para a gente o que pode fazer a diferença agora, tá bom? Kátia, obrigada por ter ficado.
no teu nome, né? Em teu nome, já que você não pode falar, e eu agradeço a todo mundo por ter estado aqui com a gente esse tempinho, tá bom? Beijo, Chuchu! Beijo! Tchau! Tchau, gente!